está na Bíblia, e a Bíblia fala sobre vários gigantes, não só os Nephilim, que foram antes do dilúvio, mas a Bíblia fala sobre um gigante chamado Anak, né, que deu origem aos Anakim, que são, e aí para quem gosta de cultura nerd, né, Anakin Skywalker, obviamente tem a ver com isso aí. Então, ele teve 3 filhos, que eram 3 gigantes, Talmai, Cesai e Aimã, que os caras falam que a gente parecia gafanhoto perto deles, então devia ser uns caras grandes mesmo. Tem o Og, que era o rei de uma cidade chamada Bazan, que a Bíblia diz que a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu coloquei aí na capa do vídeo essa criatura estranha aí. Você deve saber do que se trata. São os OVNIs, os ETs. E o que tem a ver essa imagem dessa criatura com o dinheiro, com o nosso bem-estar, com o nosso sucesso e com o nosso fracasso? Por mais incrível que pareça, tem tudo a ver. Nós iremos estar mostrando nesse vídeo alguns outros vídeos que irão comprovando a existência dessas criaturas, para que você possa entender a influência dessas criaturas, muito maior até do que o que você possa imaginar. Porque essas criaturas, elas têm o poder de manipular a natureza, de manipular o ambiente, de manipular as pessoas para controlar. É isso mesmo. E você pode ter certeza, o que muitas pessoas nem sequer imaginam, que essas criaturas, elas não são apenas OVNI, objeto não identificado. Ela tem esse nome para o sistema, para o mundo, que pode ter certeza, as pessoas que não estão em Cristo, todas estão manipuladas por essas criaturas, porque essas criaturas não são tão inocentes, não. Pode ter certeza absoluta, essas criaturas são demônios. São demônios que se rebelaram contra Deus nos céus e foram enviados para a terra, e eles vieram com o único propósito: matar, roubar e destruir. São eles que roubam a dignidade das pessoas, são eles que manipulam as pessoas, são eles que roubam a vida, a prosperidade, a saúde, porque este é o instinto dele. E você viu, a Bíblia registra algumas vezes que esses seres estranhos, que não são seres estranhos, são Satanás, espíritos malignos, são materializados. Você vê eles operando, a capacidade deles de manipularem. No caso de Eva e Adão, você vê também no livro de Jó. E a Bíblia fala a respeito deles ainda, que eles manipulam o ar para controlar as pessoas, em Efésio, em Colossenses. É por isso que a Bíblia também fala para que nós não andamos nas vaidades dos nossos sentidos, como também fala para nós não andarmos na carne, porque andar na carne, andar na vaidade do sentido, é andar na influência da operação do ar manipulado, dessa força cósmica manipulado. Ele altera nossos desejos, altera nossas vontades e faz as pessoas serem dominadas pelo prazer, e aí eles dominam mesmo. Então entra nessa atmosfera, nessa força de manipulação, e aí a pessoa não consegue não só se dominar, como ela vai se autodestruir. Então esses seres que são demônios, a Bíblia registra em Gênesis 6 que eles ultrapassaram a sua competência, enquanto que eles foram enviados por Deus como anjos para proteger a terra. Eles atravessaram essa competência, invadiram o campo dos humanos, e a Bíblia fala que eles coabitaram ou
tiveram intimidade com as mulheres, com as filhas dos homens e tiveram filhos. Isso mesmo. E esses filhos, a Bíblia é o que a Bíblia chama de nefilins, que são gigantes. E por que que eles fizeram isso? Obviamente porque eles foram corrompidos por Satanás. A Bíblia registra que a terceira parte dos anjos foram corrompidas. E esses anjos, no livro de Enoque, que é um livro que mesmo que não esteja na Bíblia, a Bíblia fala desse livro. Tiago fala desse livro, ou seja, Judas fala desse livro. Como fala também que esses anjos caídos, eles não vão ficar sem serem punidos. Eles vão ser punidos e já estão sendo punidos. Judas está falando para que nós entendamos que todos que estão andando na vontade desses anjos, influenciados, que não se voltam para Deus, também serão punidos severamente. Então esses anjos, eles ficaram com as filhas dos homens e a princípio era 200 anjos e formaram o gigante. Por que gigante? Porque o diabo sabe que Deus colocou a terra para os homens. Você vê isso em Hebreus 1, que Deus constituiu ao homem herdeiro de todas as coisas. Então, ele, nos céus, ele perdeu o lugar, então ele veio para a terra. Então, qual era a ideia dele? A princípio, fazer homens com capacidade física, com força superior ao homem normal que Deus fez. E aí é onde entra o porquê que eles fizeram gigantes. E eles fizeram gigantes, existe relato de pessoas, de gigantes de 4 metros. O rei de Baçã, a sua cama tinha 4 metros. No caso, Golias, que brigou com Davi, tinha 2,40 metros. Então tinha vários gigantes. Então ele fez propositalmente para que a sua criação pudesse ter domínio sobre a criação de Deus. Mas não foi só isso. Eles fizeram todas as experiências malignas e macabras para desconfigurar a terra, para tirar a terra daquela essência que Deus criou. E da essência que Deus criou favorecia os bons, os justos. E agora está tudo alterado por causa dele. Fez todas as experiências que Deus a princípio pediu para não fazer. Ele fez o contrário, para desconfigurar a terra, para manipular a terra, para alterar a terra, e alterou. Por isso Deus foi obrigado a resetar a terra. Você vê isso no dilúvio. Então hoje a influência desses espíritos malignos, que nesse caso de OVNI, de ETs, não são mais só o espírito, são as experiências deles de querer se tornar humano, porque eles sabem que se eles conseguir alcançar esse nível de ser humano, eles estão amparados pela promessa de Deus de ser o maior. Então um homem que está no seu habitat, onde Deus delegou a autoridade máxima, com uma capacidade superior aos demais. Essa é a ideia dele. Hoje, obviamente, ele não é interessante fazer homem com capacidade superior fisicamente, porque fica fácil de ser alcançado, de ser destruído, e hoje não tinha muito resultado. Então hoje a ideia dele é intelectual, é uma sabedoria maior. Então Satanás, ele tem sabedoria, a sabedoria dele é infinitamente maior do que a do ser humano. Então ele tem interesse de fazer seres humanos e criar seres humanos, fazer experiência e ultrapassar esse limite que está designado ao homem, para que esses homens que ele fez isso, consiga ter mais êxito, consiga atrair para si as riquezas do mundo, para tirar as riquezas de circulação. Então ele desenvolveu essa alteração que hoje é se conhecida como vaidades, orgulho, desejos desenfreados por coisas que são vaidades, e retira o dinheiro para que quem quer o dinheiro esteja disposto a fazer qualquer coisa para alcançar o dinheiro, para causar o desequilíbrio, para destruir a terra. E você pode ter certeza, em boa parte ele conseguiu, porque
hoje está na política, não é só hoje, sempre esteve na política, no meio artístico e, infelizmente, até mesmo nas igrejas. Eu não estou falando apenas pessoas que individualmente no meio de uma igreja inclinam para o erro, não são verdadeiras, são falsas. Aí é um indivíduo que se desviou, é uma conduta pessoal que se desviou. Estou falando do sistema inteiro, que quem está lá já sabe o porquê está e foi programado para estar lá, para enganar, para confundir a cabeça das pessoas. Então, não brinque com essa questão que todos nós estamos debaixo dessa influência, até estar na influência do poder superior ao deles, que é o poder do Evangelho, o poder de Cristo. Nós temos que entender isso, que quando nós operamos no Espírito de Deus, a nossa espécie somos superior até mesmo aos anjos, superior a Satanás. É isso que a Bíblia diz. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, portanto, agora nova criatura és. Nós somos da espécie do próprio Deus. É o único poder que retém o poder dele, que neutraliza a força deles. E esse poder está disponível para qualquer ser humano, desde que seja verdadeiro, que seja sério, que seja honesto e que seja temente a Deus. É por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, ele disse, porque Deus chamou os que não são o que? Sábio, preparado, para confundir os sábios. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. A propósito, disse Paulo, se a sabedoria do mundo servisse para entender a Deus, eles não tinham matado o próprio Filho de Deus. Então Deus chamou os que não são para confundir os que são. Então você e eu, nós estamos sendo convidados não só para parar, que já é prazeroso demais, é muito maravilhoso você poder parar, neutralizar, exercer domínio sobre essas forças malignas. Quando um filho de Deus desfaz uma doença, ele só desfaz porque ele venceu a força por trás, desde do espírito, lá do céu, das dimensões celestiais, que na verdade de lá que ele controla as pessoas, porque nós não somos só corpo, nós sentimos no nosso corpo o que está no nosso espírito. O corpo é manipulado por causa do espírito. Você descontamina o seu corpo, desmanipula o seu corpo, limpando o seu espírito, crendo na verdade do Evangelho, vivendo a verdade do Evangelho, aceitando e operando no espírito de filho, que é esse espírito. Aí a coisa normaliza. Aí você coloca a ordem na coisa. Em Romanos 8:18, fala que Deus espera, o universo espera, Deus, a terra espera pela revelação do Filho de Deus para livrar a terra dessa manipulação, dessa corrupção que foi feita desde o Gênesis, que está até hoje. Vou colocar alguns vídeos aqui para o vídeo não ficar muito longo, para você ir se familiarizando com o assunto, para que você possa ver e tome a sua posição. O que não está na Bíblia, a galera fala, isso é livro apócrifo, não é canônico. Mas isso está na Bíblia, e a Bíblia fala sobre vários gigantes, não só os Nephilim, que foram antes do dilúvio, mas a Bíblia fala sobre um gigante chamado Anak, né, que deu origem aos Anakim, que são, e aí para quem gosta de cultura nerd, né, Anakin Skywalker, obviamente tem a ver com isso aí. Então, ele teve 3 filhos, que eram 3 gigantes, Talmai, Cesai e Aimã, que os caras falam que a gente parecia gafanhoto perto deles, então devia ser uns caras grandes mesmo. Tem o Og, que era o rei de uma cidade chamada Bazan, que a Bíblia diz que a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Às vezes o cara tinha 1 metro, né? Mas a cama tinha 4 metros, eu não sei. Mas ele só quer dormir bem confortável. Da cama King, né? Pô, King, Og, rei de Bazan, né? Mas a Bíblia diz que o cara era gigante. Tem o mais famoso de todos, que é o Golias, que lutou com Davi, só que esse não era tão gigantesco. A Bíblia fala a altura dele. Você transpondo de côvado para metro, ele tinha uns 2,40 metros. É grande pra caramba, mas não é, o cara é o tamanho da árvore, né? Então, a Bíblia fala muito sobre isso. E segundo essas teorias bem mirabolantes, foram os anjos caídos que fizeram uma espécie de engenharia genética, né? O anjo não chegou aqui e engravidou a mulher.
O que dizem é que nos rituais de fertilização, que eram comuns no mundo antigo, esses seres espirituais apareciam em forma feminina, sugavam os espermatozoides, depois ele voltava numa forma masculina e inseminava a mulher. Ele não tinha órgão reprodutor e nem inventou nada, ele trabalhando em cima de material humano, né? Isso entra um pouco naquelas lendas que falam sobre súcubos e íncubos. E né? isso está falando um pouco, você está falando ainda do livro de Enoque. É lá que está esse tipo de... O livro de Enoque não explica com esse detalhe. No livro de Enoque fala que havia 200 anjos chamados de vigilantes, né? The Watchers em inglês. Em hebraico não tem muito isso na Bíblia, né? A Bíblia chama Bnei Elohim, que são os filhos de Deus. E esses 200 anjos que tinham a missão de proteger a terra, eles descem, eles são seduzidos pelas mulheres ali, então eles descem na terra e conseguem engravidar essas mulheres. O livro de Enoque não vai explicar tecnicamente como eles fizeram isso. E aí dessa relação nascem os gigantes que eram sempre do mal. Isso é estranho, né? O gigante era sempre contra o povo de Deus e tal. Então parece que era uma estratégia diabólica para tentar dominar a terra, né? Como se os anjos querem falar, a terra agora é nossa, vai destruir o povo de Deus. Usando essa estratégia de força descomunal, tamanho gigantesco, né? Mas quem é cristão sabe que na Bíblia fala sobre gigante, né? Então gigante é algo que tá ali na Bíblia, né? E tem algumas histórias que o Museu Smithsonian tinha, uns fêmures gigantes, mas eles tiraram porque atrapalhava a teoria da evolução, que não fazia sentido ter um gigante. Então tem alguns paleontólogos aí que dizem que existem registros fósseis disso. Eu não sei exatamente, mas... Mas é sempre interessante. É interessante daí, né? pra caramba essa história. E isso tem a ver com... o início das religiões era a busca por fertilidade, né? Então o cara pedia pros deuses o quê? Que a minha colheita seja fértil, né? Então, o rito mais simples que eles faziam disso no mundo antigo, o cara pegava a esposa e tinha relação com ela ali no terreno e falava, Deus, Baal abençoa aí a colheita e assim como eu e minha mulher somos férteis, que a gente tenha muitos filhos para cuidar da fazenda, que a terra também produz e tal. Mas aí no nível mais requintado, que na Grécia eles chamavam de rito de Eleusis, ou mistério de Eleusis, aí gera esse negócio um pouco mais elaborado aparece uma entidade feminina, suga o espermatozoide do cara, e aí insemina, é uma parada meio de engenharia genética. Né? Mas isso daí faz um tanto mais de sentido, porque, bom, um anjo fecundar um ser humano não devia ser possível. É uma parada meio estranha, meio sem sentido, né? Porque, vamos lá, um anjo não é um ser humano, né? Não. Então como é que eles podem ter filho? É que nem... Ainda mais engravidar, imagina o anjo amamentando, a criança fazendo pré-natal, é meio estranho, né? Fica meio, né? Meio teste do pezinho no neném. Os Anunnaki é ET, e aí já é papo de ET, né? Então, mistura um pouco, né? Porque seriam os deuses astronautas, Daniel? Pode ser também, né? Eric von Däniken, né? O livro era os deuses astronautas. Eu me digo que eu sou um ufólogo cristão, né? Eu me amarro nesse assunto. Por que te interessa? Batalha espiritual. Por causa da batalha espiritual. Porque essa fabricação do gigante seria uma primeira estratégia de Lúcifer para tentar dominar a Terra. E não só dominar a Terra criando soldados gigantes, mas também tentando depois replicar o que Deus fez com Jesus, né? Porque para Deus conseguir se transpor para dentro de um corpo humano, ele teve que criar um corpo humano geneticamente modificado. Porque Maria não foi engravidada por José, foi um nascimento virginal, né? O Espírito Santo desceu sobre ela e ela concebeu ali. Então Deus colocou um corpo ali especial, capaz de receber o Espírito de Deus, né? E dentro da teoria do advento do anticristo, ele vai ser fabricado de forma semelhante. Olha que interessante. É o rito de magia sexual, ou rito de fertilização. Então ele... Mas o anticristo, esse anticristo está falando aí, sim, que seria concebido desse jeito aí. Sim. Não é o mesmo anticristo que a gente está aqui pirando que seria o Trump. Pode ser que o Trump tenha sido concebido assim, eu não sei. Será? Alguns xaropes dizem que sim, né? Que ele foi concebido dentro de um ritual de magia sexual. Que esses rituais existem. Agora, se o anjo, se o demônio insemina, eu não sei, mas que os cara praticam isso, eles praticam. Tá. Tem gente que acredita nisso. Você tá falando dessa sociedade secreta, tipo o Código da Vinci? Sim.
Exatamente. Na verdade, em vez de ser priorado de Sião, é a ordem dos 9 homens desconhecidos. E caralho, essa que é a se ordem. eles são desconhecidos, como é que tu tá ligado Que ele neles? deu mole, né? Aí eu conheci. Não é não? É porque alguém tava lá dentro Talvez e sejam 11. soltou o bizu. Talvez sejam 11. E, porra, Não, ainda bem tem que só que ser descobriram 9. 9, mano. Tem que ser 9 porque a numerologia é muito forte pra eles, né?